Canal Audiolivros e Mensagens. Este canal não é monetizado. Nos ajude com uma oferta voluntária. John Alexander Dowie. O apóstolo da cura. Será que ele vai ter coragem de orar pedindo chuva? Se ele fizer isso e não chover, é porque não é Elias. Porém, se ele não orar, é porque está com medo, e isso é pior ainda. Finalmente, o pregador ajoelhou-se atrás do púlpito. Seus ouvintes nunca haviam prestado tanta atenção nas orações daquele homem como naquele momento. Então ele orou: Senhor Deus, nosso Pai, temos visto a grande miséria pela qual esta terra tem passado. Agora, Senhor, eu te peço, olha para ela com sua misericórdia, e manda chuva. De repente, o supervisor geral parou, e disse: corram para suas casas, depressa. Já estou ouvindo o som de abundante chuva. Entretanto, já era tarde. Exatamente no momento em que a multidão se virou para sair, caiu um verdadeiro temporal. Hoje em dia poucas pessoas conhecem o fascinante e dramático ministério de John Alexander Dowie. Sem dúvida nenhuma esse homem teve muito êxito na sua tarefa de abalar o mundo no final do século XIX. Ele trouxe para a vanguarda da sociedade a igreja visível do Deus vivo, principalmente em relação às áreas de cura divina e arrependimento. Independentemente de alguém concordar ou não com o Dr. Dowie, o fato é que essa história incrível é um exemplo de fé inabalável e grande visão. Eram incontáveis as conversões atribuídas ao ministério de John Alexander Dowie, foram milhões delas. Embora o seu ministério tenha tido um final trágico, raramente houve um trabalho com mais poder e vitalidade que o seu. Seu chamado apostólico transformou o mundo, de costa a costa, sem contar com nenhuma ajuda, desafiou a apostasia e a letargia espiritual reinantes na sua época, e triunfou sobre isso, demonstrando claramente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Contra toda a oposição dos religiosos hipócritas, a ferocidade de publicações mentirosas, bandos assassinos e impiedosas autoridades governamentais, o Dr. Dowie usou o seu chamado apostólico como uma coroa dada por Deus, e as perseguições que sofreu, como um distintivo de honra. Uma pessoa incomum. John Alexander Dowie nasceu no dia 25 de maio de 1847, na cidade de Edimburgo, na Escócia. Seus pais, Sr. e Sra. John Murray Dowie, que eram cristãos, lhe deram um nome segundo o que esperavam que ele se tornasse, quando crescesse: John, cujo significado é pela graça de Deus, e Alexander, que significa um ajudador de homens. Tendo nascido em um lar tão pobre, só mesmo com os olhos da fé poderia alguém imaginar o que Deus faria por intermédio daquela criança. Apesar de sua frequência às aulas ser bastante irregular, por causa de suas constantes enfermidades, o jovem Dowie era um exemplo de brilhantismo e entusiasmo. Seus pais sempre o ensinaram e o ajudaram, pois tinham muitas esperanças em seu chamado para a obra do Senhor. O pequeno Dowie participava com seus pais das reuniões de oração e estudos da palavra, e eles nunca o deixavam de fora de qualquer ministração. Eles o amavam com grande ternura. Essa segurança que ele sempre teve por parte dos seus pais foi o elemento principal na construção do seu caráter. Com apenas 6 anos de idade, o pequeno Dowie já havia lido toda a Bíblia. Profundamente convencido por aquilo que havia lido, desenvolveu uma enorme aversão ao consumo de qualquer bebida alcoólica. Nessa época, o movimento pela abstinência estava em franca ascensão na Escócia e, mesmo que ainda não tinha percepção da mão de Deus sobre a sua vida, Dowie fez uma campanha contra o abuso do álcool e assinou um compromisso de nunca ingerir bebida alcoólica. Dowie continuou lendo a sua Bíblia e, sempre que podia, acompanhava seu pai em suas jornadas de pregação. Em uma dessas viagens, encontrou-se com um humilde pregador de rua, chamado Henry Wright. Ouvindo com atenção a sua exposição minuciosa do Evangelho, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Contudo, mesmo tendo recebido o chamado para o ministério com apenas 7 anos de idade, Dowie ainda não sabia como responder a este chamado. Aos 13 anos, John e seus pais deixaram a Escócia em direção à Austrália, em uma viagem que durou 6 meses. Quando chegaram àquele novo país, o jovem Dowie começou a ganhar a vida trabalhando com seu tio em uma loja de calçados. Entretanto, logo deixou esse emprego e passou a trabalhar em vários lugares,
sempre desempenhando funções simples. Naquela época, seus companheiros de trabalho já percebiam que ele era uma pessoa incomum para os negócios. Não demorou para que ele se tornasse o assistente do sócio de uma empresa com uma arrecadação anual de mais de 2 milhões de dólares. Durante esses anos de crescimento profissional, Deus continuava a falar com John e seu coração se sentia atraído constantemente em direção a um ministério de tempo integral. Ele cria que havia muitas verdades na Bíblia há tempos negligenciadas pelas autoridades da igreja daqueles dias, e uma dessas doutrinas, a da cura divina, tinha se tornado realidade para ele, em função da sua própria saúde debilitada. Ele havia sido uma criança que estava constantemente doente, e sofria de dispepsia crônica, um grave problema digestivo do qual fora acometido quando tinha 10 anos de idade. Contudo, depois de ler sobre a vontade de Deus com relação à cura divina, Dewey rogou ao Senhor que o curasse e foi completamente liberto daquela aflição. 2. Essa manifestação divina foi apenas um sinal da revelação que estava para vir sobre a sua vida. Finalmente, já com a idade de 21 anos, Dewey tomou a decisão de responder ao chamado de Deus. Decidiu usar o dinheiro que havia economizado com seu trabalho, e contratou um professor para prepará-lo para o ministério. 1 ano e 3 meses depois, ele deixou a Austrália e se matriculou na Universidade de Edimburgo, para estudar na Faculdade da Igreja Livre. Mesmo sendo o melhor aluno de teologia e ciência política, ele não era considerado um modelo de estudante, por causa dos seus desentendimentos com os professores e suas doutrinas. Ele desafiou, de forma brilhante, as letárgicas interpretações deles. John Dewey tinha uma incrível fome e sede da palavra de Deus. Ele lia muito, e possuía uma memória fotográfica. Isso o colocava muito além de seus superiores em solidez e precisão doutrinária. Enquanto estava em Edimburgo, Dewey se tornou o capelão honorário do hospital da cidade, e foi ali que ele teve a oportunidade única de estar perto dos famosos cirurgiões do seu tempo, e comparar os seus diagnósticos com a palavra de Deus. Entretanto, enquanto os pacientes se prostravam sem esperança debaixo da força do clorofórmio, Dewey ouvia esses mesmos cirurgiões falando sobre suas limitações médicas. Então ele entendeu que aqueles doutores não podiam curar os pacientes, a única coisa que tinham condições de fazer era recorrer à extração dos órgãos enfermos, esperando que, assim, fossem curados. Ele viu muitas cirurgias terminarem em morte, e ouvindo da boca dos próprios professores de medicina a confissão de que estavam apenas tateando no escuro, e presenciando suas tentativas frustradas, Dewey desenvolveu uma forte aversão a cirurgias e medicamentos. 3. Até hoje muitos acusam John Dewey de condenar o campo da medicina. Quero, porém, salientar que, no tempo dele, as práticas médicas eram bastante primitivas, e ele foi um dos poucos privilegiados que puderam ver por trás dos bastidores dessa área da ciência. Ele foi testemunha de como os médicos de sua época enchiam o paciente de esperança, mas confessavam às escondidas que não sabiam nada a respeito da enfermidade daquelas pessoas. Viu pobres vítimas pagando uma soma incalculável de dinheiro por uma esperança de cura, ao mesmo tempo que recebiam os diagnósticos mais desanimadores. Dewey detestava a falsidade, por isso mesmo, procurou por respostas. E quando ele começou a se posicionar publicamente contra os métodos enganadores dos cirurgiões, suas acusações provaram ser verdadeiras. Quando ele ainda estava estudando na Universidade de Edimburgo, recebeu um telegrama de seu pai, na Austrália. Por causa do seu grande amor pelo ministério, voltou rapidamente para casa, para abrir mão de seus direitos na herança da família, e por ter deixado tudo e retornado à sua casa tão rapidamente, se viu passando por um grande aperto financeiro. Entretanto, decidiu em seu coração que esse revés não iria atrapalhá-lo, e fez um compromisso de que cumpriria a missão para a qual havia sido chamado. Seria um embaixador de Deus em tempo integral. Logo Dewey aceitou o convite para pastorear a igreja congregacional na cidade de Alma, Austrália. Ele tinha responsabilidades em várias congregações e, como era de se esperar, seus corajosos sermões provocaram ondas de inquietação e divisão por toda a igreja. Rapidamente se levantou uma perseguição contra ele e, por causa da sua maneira ousada e direta de pregar, gerou ressentimentos na congregação.
Dewey era um visionário, entretanto, apesar de seu frequente empenho, era incapaz de tirar as pessoas de seu estado de letargia. Por essa razão, mesmo precisando da igreja financeiramente, preferiu renunciar ao pastorado, pois sentiu que era uma perda de tempo continuar na liderança daquela igreja. John Alexander Dowie era um reformador e um avivalista, e quem possui esse tipo de chamado precisa ver resultados, por causa da paixão que tem por Deus, e que arde tão intensamente dentro deles. Ele amava as pessoas, mas seu compromisso com a verdade fazia com que se concentrasse apenas em grupos que respondiam às suas expectativas. Pouco tempo depois de sua renúncia ele foi convidado para pastorear a igreja congregacional de Manlibit. Dowie aceitou o convite e foi calorosamente recebido. Contudo, mais uma vez, ficou incomodado com a falta de arrependimento das pessoas e da insensibilidade delas à palavra de Deus. Dessa vez, porém, permaneceu no pastorado. Sua congregação era pequena e, por isso, tinha tempo disponível para separar tempo para continuar seus estudos e receber orientação de Deus. Com o passar do tempo, Dowie continuou a sentir uma agitação incessante em seu espírito. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, mas não fazia a menor ideia de onde, ou como, esse chamado seria concretizado. John Dowie começou a desejar igrejas maiores, e logo surgiu uma oportunidade para ele pastorear um grande grupo em Newton, um subúrbio de Sydney. Assim, em 1875, mudou-se mais uma vez, e mesmo que não soubesse naquela época, essa mudança lhe daria a revelação que faria deslanchar seu ministério em âmbito mundial. Venha depressa, Mary está morrendo. Durante o tempo em que estava pastoreando em Newton, uma epidemia mortal varreu a região, especialmente nos arredores da cidade de Sydney. As pessoas estavam morrendo a uma taxa tão elevada que a população ficou totalmente paralisada de medo e pavor. E em apenas algumas semanas nesse novo cargo, Dowie já havia realizado mais de 40 cultos fúnebres. Enfermidade e morte pareciam estar espreitando a cada esquina. Toda essa tragédia atingiu o coração de Dowie de maneira tão extrema que ele foi buscar respostas imediatas, e ele sabia que só encontraria tais respostas na palavra de Deus. Veja o sentimento de tragédia que se pode perceber nas palavras escritas pelo jovem pastor. Sentei-me em minha sala de estudos na casa pastoral da igreja congregacional, em Newton, subúrbio da Austrália. Meu coração estava pesado, pois acabara de visitar mais de 30 pessoas do meu rebanho, que estavam enfermas e à beira da morte. Além disso, já tinha feito mais de 40 cultos fúnebres, de parentes destas mesmas pessoas. Onde estava aquele que curava as dores dos seus filhos? Nenhuma oração pedindo cura parecia chegar até seus ouvidos. Contudo, mesmo assim eu sabia que suas mãos não estavam encolhidas. Aquela situação era como se, às vezes, eu mesmo pudesse ouvir o triunfante escárnio dos demônios cochichando em meus ouvidos, enquanto falava as palavras cristãs de esperança e consolo, aqueles em luto, doença, terrível fruto do pai diabo e da mãe pecado, estava afrontando e destruindo, e não havia nada que livrasse o povo. E ali, assentado e com a cabeça baixa, cheio de tristeza por causa do meu rebanho angustiado, permaneci até que as lágrimas amargas desceram para aliviar o meu coração destroçado. Orei para que recebesse alguma palavra. Então as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, registradas em Atos 10:38, passaram em minha frente como uma luz brilhante, mostrando Satanás como o destruidor, e Cristo como aquele que cura. Minhas lágrimas cessaram, meu coração se fortaleceu, e vi o caminho da cura. Então eu disse: Senhor, ajude-me a pregar a tua palavra a todos aqueles que estão morrendo ao meu redor, e mostre a eles que o diabo é quem traz a doença. Contudo, Jesus continua sendo aquele que cura, pois ele continua sendo o mesmo hoje. Ouvi tocar a campainha e fortes batidas na porta de entrada. Eram 2 mensageiros ofegantes, que disseram: por favor, venha depressa, Mary está morrendo. Venha fazer uma oração. Saí correndo de casa pela rua abaixo, e até me esqueci do chapéu. Cheguei às pressas no local e entrei no quarto onde estava a jovem. Lá estava ela, deitada, gemendo e rangendo os dentes em agonia, em intensa luta contra aquilo que a estava destruindo. Olhei para ela e senti meu coração se incendiar de revolta.
E, de forma estranha, algo aconteceu. Percebi que a espada que eu precisava ainda estava em minhas mãos, e eu jamais iria largá-la. O médico, um bom cristão, andava silenciosamente de um lado para outro do corredor, e, dentro de alguns instantes, parou ao meu lado, e disse: Sr. Dewey, os caminhos de Deus não são muito misteriosos. Caminhos de Deus, exclamei. De maneira nenhuma, isso não é coisa de Deus, é ação do maligno, e já está na hora de clamarmos por aquele que veio destruir as obras do diabo. 4. Ofendido pelas palavras de Dewey, o doutor saiu da sala. John voltou-se para a mãe de Mary, e perguntou-lhe por que ela havia mandado chamá-lo. Quando ela lhe disse que gostaria que ele fizesse uma oração de fé pela filha, ele aproximou-se da cama, inclinou a cabeça, e clamou a Deus. Naquela mesma hora a garota ficou imóvel, e sua mãe perguntou ao pastor se a filha estava morta. Dewey respondeu: não, ela vai viver. A febre já passou 5. Poucos instantes depois a jovem estava sentada na cama, comendo. Ela pediu desculpas por ter dormido tanto e disse a todos, com grande entusiasmo, que estava se sentindo muito bem. E assim que o pequeno grupo agradeceu ao Senhor pela cura, Dewey foi até o outro quarto, onde estavam o outro filho e outra filha, também doentes. Orou por eles e também foram instantaneamente curados. 6. E daquele momento em diante, no que disse respeito à congregação de Dewey, a epidemia foi totalmente afastada. Nenhuma outra pessoa do rebanho de John Dewey morreu por causa daquela epidemia. Como resultado dessa revelação, o grande ministério de cura de John Alexander Dewey foi, finalmente, iniciado. Marcha nupcial. Pouco tempo depois daquela extraordinária revelação a respeito de cura divina, Dewey começou a pensar em se casar, e foi aí que percebeu que estava enamorado de sua prima, Jeanne, e que não conseguiria ser feliz sem ela. Após várias discussões controversas entre os membros da família, concordaram com o casamento deles. Assim, com a idade de 29 anos, no dia 26 de maio de 1876, ele casou-se com sua prima e, juntos, começaram uma incrível missão. O primeiro filho do casal, Gladstone, nasceu no ano de 1877. Nessa época, por ter confiado em pessoas que não deveria, Dewey se viu em grandes problemas financeiros. Por isso, Jeanne e Gladstone foram viver com os pais dela, até que a situação melhorasse. Nem é preciso dizer que essa decisão causou ainda mais confusão no meio da família, por causa da desconfiança que os sogros de John tinham dele. Entretanto, mesmo com todas essas dificuldades, ele permaneceu sendo um homem de visão, e no meio daquele caos, se agarrou firme ao trabalho que estava à frente e, depois, escreveu à esposa, dizendo o seguinte: consigo ver o futuro com muito mais clareza do que posso solucionar os mistérios do presente. 7. Todo ministério tem um futuro. Entretanto, precisamos acreditar plenamente nessa verdade, ou nunca conseguiremos dar o primeiro passo. Como Dewey, precisamos decidir nos agarrar à palavra de Deus e lutar por aquilo que nos pertence aqui na terra. Os reveses sempre existirão, mas somos nós que determinamos se os problemas vão permanecer e por quanto tempo. Mesmo que tenhamos um chamado, ainda assim precisamos lutar contra os ataques do inimigo, que são enviados para destruir nossa visão e nos desanimar. Os anjos do Senhor podem nos ajudar, mas a luta pelo nosso destino é uma responsabilidade pessoal a qual temos de vencer. Chega de religião. Durante esses tempos difíceis, Dewey tomou uma decisão que nunca havia tomado antes: deixar a denominação da qual ele fazia parte. Afinal de contas, ele não conseguia entender e nem trabalhar com a frieza e a indiferença da sua liderança. Além do mais, ele queimava por dentro de paixão por proclamar a mensagem de cura divina por toda a cidade. As congregações que ele liderava haviam atingido o tamanho de mais de 2 vezes o das outras. Contudo, parecia que o seu sucesso havia falado a ouvidos surdos e ele estava constantemente lutando contra as políticas e a teologia da letra da lei que ameaçava resfriar a sua fé. Por causa da hostilidade demonstrada pelos líderes de sua denominação, Dewey estava sempre na defensiva. Em uma carta para a sua esposa, falando sobre a sua decisão de começar um ministério independente, ele falou sobre o sistema político denominacional de sua igreja.
sufoca e destrói a iniciativa e capacidade individual de seus membros, transformando-os em meras ferramentas da denominação, ou, o que é ainda pior, faz com que adotem uma mentalidade mundana, deixando-os meio perdidos e praticamente inúteis, bons navios, mas muito mal conduzidos e excessivamente sobrecarregados de mundanismo e apatia. 8. Dewey chegou à conclusão de que se a igreja pudesse ser despertada, um avivamento seria absolutamente possível. Então, passou a considerar a grande oportunidade que estava à sua frente. Primeiro, fez um estudo do estado letárgico da igreja e, depois, analisou os que não frequentavam a igreja. Assim, tomou a decisão de que se alcançasse o grande número dos não convertidos, isso resultaria num maior fervor espiritual por parte deles, em relação à pessoa de Jesus Cristo. Foi aí que decidiu parar de trabalhar entre os crentes frios e determinou que sua missão seria alcançar as massas negligenciadas que estavam perecendo. Ele levaria a elas a revelação de que Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em 1878 Dewey saiu de sua denominação e alugou o Teatro Royal, na cidade de Sydney, para começar um ministério independente. Centenas de pessoas afluíram para lá com o propósito de ouvir suas mensagens poderosas. Porém, mais uma vez a falta de recursos interrompeu o seu trabalho, e mesmo a frequência sendo grande, a maioria não possuía recursos financeiros. A única saída que John encontrou foi vender a sua residência em imóveis, mudar-se para uma casa menor, e investir o dinheiro na obra. Depois que Dewey fez isso, o trabalho prosperou. Em uma mensagem onde descreveu esses acontecimentos, ele disse o seguinte: meus belos móveis e quadros se foram, mas em seu lugar vieram homens e mulheres, trazidos aos pés de Jesus por intermédio da venda desses meus bens terrenos. 9. Na paixão que Dewey tinha pela obra de Deus, não se preocupava com a forte oposição que havia se levantado contra ele. Denunciou veementemente os males daqueles dias e organizou um grupo de pessoas para distribuírem literatura evangélica por toda a cidade. E, por causa dessa sua iniciativa, levantou-se uma violenta perseguição, na sua maioria por parte dos pastores locais. Entretanto, mesmo diante de toda essa oposição, Dewey lidava com a letargia dos líderes religiosos de maneira implacável. Ele não media suas palavras e falava francamente: não reconheço o direito deles de pedirem alguma explicação sobre a minha maneira de agir. Também não tenho nenhuma consideração para com a opinião deles. Certa ocasião, ele respondeu o seguinte a um pastor: para mim, o seu julgamento é tão fraco e incapaz quanto o seu ministério. Gostaria de conhecer quem distribuiu estes folhetos maldosos entre as suas ovelhas. Eu certamente o elogiaria por haver escolhido tão bem o campo para fazer o seu trabalho de distribuição. 10. Uma das facetas do chamado de Dewey era lidar com pecados morais, e uma postura muito forte contra questões morais geralmente está associada a um forte ministério na área de cura divina. O pecado é a maior causa de muitos males e doenças. John Dewey, entretanto, deixava sem ação os seus críticos com tal perspicácia que isso os levou a se juntarem em um complô para destruí-lo. Dessa forma, o palco estava montado para o aparentemente invencível John Alexander Dewey. Desviando-se do chamado. Dewey foi um apóstolo, mas não entendia totalmente a função deste ministério. A unção que Deus lhe deu provocou um impacto nos movimentos religiosos de sua época, mas poucos o compreenderão, e como nem ele mesmo compreendia bem, não sabia como proceder para com as responsabilidades decorrentes da paixão de seu chamado. Uma dessas responsabilidades era na área da política. A liderança de Dewey estava adquirindo uma forte influência no cenário político. Por isso, vendo seu potencial e conhecendo sua posição, o movimento pela abstinência o convidou para concorrer a uma vaga no parlamento. Inicialmente ele foi contra a ideia. Entretanto, mais tarde mudou de opinião, pensando que, possivelmente, poderia influenciar um número bem maior de pessoas no campo político. Assim, resolveu entrar na disputa. Dewey, porém, sofreu uma enorme derrota nas eleições. Os jornais locais que haviam sido tão prejudicados por causa do ministério dele, travaram um ataque ferrenho contra sua pessoa.
Os políticos e os donos de indústrias de bebidas alcoólicas pagaram quantias estratosféricas de dinheiro para que ele fosse caluniado e derrotado. Após as eleições, John Dewey havia magoado a sua igreja e prejudicado grandemente o seu ministério. Ele era alguém movido por anseios espirituais tão grandes que procurou satisfazê-los a qualquer custo, mesmo pelos meios naturais. Eu não sei por que ele mudou o rumo de seu ministério. Tudo o que posso fazer é especular. Pode ser que foi porque o povo da igreja não estava assimilando as verdades que ele pregava da maneira rápida como ele gostaria. Contudo, seja qual for a razão, ele não entendeu nem o tempo e nem os planos de Deus para o seu ministério. Precisamos entender que o Senhor tem um ponto central a partir do qual opera em cada aspecto de nossa vida, seja individualmente ou em conjunto. Esta área é chamada de timing, tempo mais adequado para agir. E da operação dessa única palavra, a nossa vida pode seguir com Deus, ou ser impedida. As nações podem avançar, ou retroceder espiritualmente. A vida no reino espiritual tem um tempo certo tanto quanto a vida no mundo natural. Por isso, é de extrema importância para nós seguirmos a liderança do nosso espírito. Precisamos entender que nem sempre precisamos agir só porque aquilo parece ser o mais certo a fazer. Esse tipo de obediência só vem por intermédio de longos períodos de oração e intercessão. Nunca os políticos ou a política conseguiram mudar o mundo, a igreja, ou o governo. Somente as pessoas cujos corações foram transformados pelo Evangelho podem transformar as leis e normas civis. Parece que, de modo geral, os políticos estão destinados a fazerem concessões para agradar as pessoas. A missão apostólica apresenta a palavra de Deus. Depois, depende das pessoas se adequar a ela e obedecê-la. O mundo político e o apostólico não se misturam. Por causa do seu chamado ministerial, Dewey nunca deveria ter ido atrás do estilo de vida político. Durante o tempo que John esteve em campanha política, negligenciou o seu chamado de pregar sobre cura divina. Ele simplesmente se dirigiu para longe do seu chamado para poder perseguir seus alvos pessoais, pensando que poderia alcançar um número maior de pessoas se estivesse no mundo político. E como resultado disso, o restante de seu tempo na Austrália foi obscuro e inútil. As pessoas afluíram de todas as partes. Em 1880, Dewey finalmente se arrependeu e voltou a pregar a mensagem de cura divina. Como resultado, muitas bênçãos físicas e espirituais vieram sobre a vida dele. Os dons do Espírito começaram a manifestar-se em sua vida e as manifestações eram abundantes, como nunca antes. Por causa de sua obediência, milhares foram curados por intermédio do seu ministério. Por outro lado, as perseguições também eram abundantes, até o ponto de seus inimigos do crime organizado planejarem colocar uma bomba debaixo de sua mesa. Em seu escritório, a bomba foi programada para explodir bem tarde, uma vez que Dewey era uma pessoa que tinha o hábito de ficar trabalhando até altas horas. Naquela noite, porém, ele ouviu uma voz lhe dizendo: "Levante-se, e saia daqui." Inicialmente ele não deu muita atenção. Entretanto, na terceira vez que ouviu a tal voz, pegou seu casaco e foi para casa terminar seu trabalho lá. Poucos minutos após chegar a salvo em casa, a bomba explodiu debaixo de sua mesa, a vários quarteirões dali. Passados 8 anos, já no ano de 1888, John Dewey sentiu vontade de ir para os Estados Unidos e depois, possivelmente para a Inglaterra. Esse seu desejo se tornou realidade no mês de junho daquele mesmo ano, quando passava debaixo da ponte Golden Gate, em São Francisco. Os jornais publicaram a notícia de que Dewey havia chegado à América, e que as pessoas estavam vindo de todas as partes da Califórnia para serem curadas por ele. E de manhã até à noite, as salas ficavam superlotadas com pessoas esperando para serem recebidas por John Dewey, e ele só orava por uma de cada vez. Aquele reformador possuía uma maneira singular de orar por quem estivesse doente. Ele cria firmemente que ninguém poderia ser curado se ainda não tivesse passado pela experiência do novo nascimento e se arrependido de qualquer tipo de vida contrário ao Evangelho. Em geral ficava indignado se notasse algum tipo de mundanismo em alguém que o procurasse para ser curado. Por causa disso, no início de seu ministério ele orava por bem poucas pessoas. Entretanto, aqueles por quem ele orava, eram curados instantaneamente. Abandonando o que é divino.
Rapidamente Dewey começou a realizar cruzadas de cura divina por toda a costa da Califórnia, e foi nessa época que ele conheceu Maria Woodworth-Etter, a grande evangelista que também tinha o ministério de cura divina. Entretanto, logo surgiram conflitos entre eles e John Dewey condenou os métodos que ela adotava em seu ministério. Creio que esse foi um grande erro da parte dele. Todos precisamos desenvolver relacionamentos em nossa vida, às vezes casuais, outras vezes, íntimos. Contudo, os que são mais significantes para o reino de Deus são os relacionamentos divinos. Em todo chamado, seja secular ou ministerial, Deus nos envia pessoas para nos ajudar a fortalecer o nosso caminhar com Ele. Podemos ter muitos relacionamentos casuais, contudo, relacionamentos divinos são muito poucos. Eles geralmente são tão raros que podemos até contá-los nos dedos. Acredito que Dewey e sua família perderam uma tremenda oportunidade de ter um relacionamento divino com Maria Woodworth-Etter. Porém, por alguma razão, possivelmente um orgulho ministerial masculino, ele não perdia uma oportunidade de maltratar essa serva do Senhor. Antes de se indispor com ela, chegou a ir em uma de suas reuniões, ocupar o palco, e dizer que ela era uma pessoa de Deus. Contudo, abandonou aquela orientação do Espírito e, mais tarde, negou o ministério dela. Por não compreender os métodos de ministração de Etter, Dewey ficou receoso quanto à sua maneira de agir. Contudo, mesmo assim nunca tirou um tempo para falar com ela a esse respeito, de coração aberto. Suas preferências ministeriais, ou seu estilo favorito de ministrar fez com que ele rompesse relações com Maria. Etter também havia recebido alguma revelação a respeito de cura divina, mas a área em que tinha maior experiência era a de cooperar com o Espírito Santo. Além disso, ela tinha uma firmeza espiritual que a habilitava a ministrar ao próprio Dewey, e poderia tê-lo ensinado a viver no Espírito, ao mesmo tempo que descansava o seu corpo físico. Ele não conseguia um tempo para o descanso e essa era uma área com a qual tinha problemas. Em sua paixão pelas coisas de Deus, às vezes chegava a trabalhar 43 horas ininterruptas. Através de Maria, ele poderia ter conseguido amigos de fé e com chamados semelhantes ao seu, favorecendo, assim, o seu próprio ministério. Mas ele não quis. Como resultado disso, os relacionamentos de Dewey eram apenas casuais e com alguns de seus seguidores, em vez de desfrutar relacionamentos divinos que poderia ter tido com outros companheiros, também líderes. Acho interessante o fato de que Dewey entrevistou o grande impostor de sua época, Jacob Schweinfurt, que dizia ser Jesus Cristo. 11 Ele também teve a oportunidade de desafiar o famoso ateísta Robert Ingersoll para um confronto. 12 Entretanto, nunca concedeu à irmã Etter a gentileza de uma conversa franca e sincera. Não perca os relacionamentos divinos de sua vida. Sempre haverá companheiros de ministério, entretanto, os relacionamentos divinos são raros. Finalmente um lar. Alguns pastores invejosos começaram uma violenta perseguição contra Dewey. Contudo, naquela altura da vida ele já havia se tornado um veterano na arte de enfrentar oposição. As perseguições só faziam colocar em maior evidência a sua capacidade e firmeza. Ele pouco se incomodava com quem procurava persegui-lo, a menos que tal ação, de alguma forma, impedisse a continuidade de sua missão. Dewey visitou algumas regiões dos Estados Unidos e escolheu se estabelecer em Evanston, Illinois, nas proximidades de Chicago. Logo depois de se fixar ali, os jornais de Chicago começaram a atacá-lo cruelmente, chamando-o de falso profeta e impostor. Diziam, com todo atrevimento, que ele não era bem-vindo àquela cidade. Porém, aqueles ataques não foram capazes de fazer Dewey vacilar. Ele permaneceu exatamente onde havia escolhido morar e ministrava em qualquer lugar que sentisse que deveria. Certa vez, durante sua pregação em uma conferência a respeito de cura divina, na cidade de Chicago, foi chamado a orar por uma senhora que estava à beira da morte por causa de um tumor fibroide. Naquela época, Chicago era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, e governada por fortes influências espirituais do mal. Por essa razão, Dewey estava muito interessado em estabelecer as bases do seu ministério ali. Então, ele tomou o pedido de cura daquela mulher como um teste para saber se deveria ou não começar o seu trabalho naquela localidade.
Disseram a ele que o tumor já tinha atingido o tamanho de um coco, e que havia se espalhado por várias partes do corpo dela. E tão logo John Doe orou, ela foi instantaneamente curada. Na verdade, a sua cura foi tão extraordinária que muitos dos jornais da cidade publicaram a notícia. Com isso, ele ficou convencido e estabeleceu a sede de seu ministério na grande cidade de Chicago. Seus inimigos não gostaram nada dessa decisão, mas ele não deu a menor importância à opinião deles. Dentro de poucos meses a Feira Mundial estaria acontecendo em Chicago. Por essa razão, Doe construiu uma pequena tenda na entrada da cidade, e deu-lhe o nome de Tabernáculo Sião. Bem no alto dela, colocou uma bandeira com os seguintes dizeres: Cristo é tudo. Havia cultos durante todo o dia e a noite e, mesmo que no início a frequência não fosse grande, as multidões foram chegando. Logo as pessoas precisavam ficar do lado de fora, na neve, para conseguirem ver as milagrosas curas sendo operadas dentro do tabernáculo. E do mesmo modo que havia acontecido na Austrália, Doe abriu as portas de Chicago por intermédio do Ministério de Cura Divina. Nunca antes nem depois houve um homem que tenha conquistado uma cidade daquela maneira. Não obstante, foi naqueles primeiros anos que Doe enfrentou a maior oposição. Ele ministrava a palavra de Deus sobre cura com muito poder e, como consequência, tanto os médicos quanto as igrejas religiosas começaram a sofrer dificuldades financeiras. Por causa disso, os jornais mais do que depressa elaboraram uma lista de possíveis aliados, incluindo aí pastores, para tentar impedir, a qualquer custo, seu ministério. Porém, ninguém conseguia apagar o brilho do seu trabalho. Para desespero deles, seus constantes artigos e difamações impiedosas só serviam para tornar ainda mais abrangente o alcance do trabalho de John Doe. Um novo lar, a cadeia. A essa altura dos acontecimentos, centenas de pessoas afluíam para a cidade de Chicago, a fim de participar dos cultos ministrados por Doe. Por causa disso, estava ficando cada dia mais difícil encontrar hospedagem para todos. Assim, Doe abriu várias pensões chamadas casas de cura, onde aqueles que vinham em busca de cura poderiam se hospedar e descansar entre um culto e o outro. No Tabernáculo Sião, ali eles recebiam constante ministração da palavra, até que sua fé fosse edificada e pudessem ser curados. Contudo, os jornais, principalmente os Chicago Dispatch, foram sem misericórdia, chamando aquelas casas de manicômio de lunáticos e continuaram a publicar todo tipo de mentiras contra John Doe. 13. E foi por causa dessas casas de cura que os inimigos de Doe julgaram haver encontrado um ponto vulnerável naquela situação. Assim, no início de 1895, eles o prenderam sob a acusação de prática da medicina sem licença. Obviamente isso era uma grande mentira, pois Doe seria a última pessoa neste mundo a permitir qualquer tipo de remédio dentro de suas casas. Em contrapartida, ele contratou os serviços de um brilhante advogado, para lhe manter informado dos procedimentos legais do processo, pois o próprio Doe preferiu representar a si mesmo no tribunal. Afinal de contas, ninguém melhor que ele para articular a sua defesa de maneira tão acurada. Contudo, a inteligência superior de Doe não foi suficiente para anular a jurisdição maligna daquele tribunal. Por isso, apesar de sua profunda argumentação, ele foi penalizado. Porém, nem em sonho eles podiam imaginar que ele iria recorrer da sentença e apelar para uma instância superior, o que lhes custaria muito mais do que o valor das multas que haviam imposto a ele. Quando ele recorreu, a Corte Superior condenou os feitos da Corte Inferior e reverteu a situação em favor de Doe. As autoridades da cidade esperavam que ele desanimasse se elas continuassem a prendê-lo e a multá-lo. Assim, antes do final de um ano, ele já havia sido detido 100 vezes. E apesar de tantas perseguições, ele nunca desanimava. Aquelas perseguições conferiram ao caráter de Doe uma grande capacidade de recuperação. De fato, ele até mesmo se regozijava por causa das perseguições e interrogatórios por parte dos seus perseguidores. O mal vai sempre tentar atrapalhar o mover de Deus, mas Doe estava sobrenaturalmente seguro e ancorado na autoridade divina, e o sobrenatural jamais se curvará ao natural. Folhas de cura. Tendo suas tentativas frustradas no sistema legal, os inimigos de Doe fizeram um complô para retirar dele os benefícios e descontos que ele tinha no uso dos correios.
Em 1894, Douyin tinha uma publicação de larga circulação semanal, chamada Leavisov Aling, Folhas de Cura. Era uma publicação cheia de ensinamentos e testemunhos a respeito de cura divina. Nem é preciso dizer que Douyin tinha um carinho muito grande com esse periódico. Ele costumava se referir a ele carinhosamente como a pombinha branca. Fiel às suas convicções, Douyin nunca media as palavras em seus escritos e fervorosamente denunciava o pecado e expunha as atividades do mal. Aquele periódico também advertia aos leitores contra a letargia e as denominações manipuladoras, e aqueles que haviam sido mais prejudicados por aquela publicação, viram ali mais uma oportunidade para colocar um fim ao ministério de John. As pessoas admiravam o modo dramático e direto de Douyin falar. Muitos tinham vontade de dizer as mesmas coisas que ele e, por isso, ouviam como se fosse seu porta-voz. Mesmo aqueles que diziam desprezá-lo, liam seus escritos para saberem o que ele tinha a dizer. Como resultado, a circulação dos periódicos aumentou rapidamente. Muito do seu sustento e ministério foi atribuído a essas publicações. O gerente-geral dos Correios de Chicago era um católico devoto. Aproveitando-se disso, os inimigos de Douyin trataram de conseguir a revogação da tarifa especial de correio que ele gozava, dando ao gerente um exemplar impresso de um de seus sermões, onde ele negava a infalibilidade do Papa. A reação do gerente foi imediata, cancelando a tarifa especial e obrigando Douyin a pagar uma quantia 14 vezes mais cara que o preço normal. Contudo, Douyin não se deixava vencer facilmente. Ele pagou o aumento e pediu aos seus leitores que escrevessem diretamente para as autoridades em Washington contando-lhes a respeito dessa grande injustiça. Seus mantenedores vieram em seu socorro com a maior rapidez possível e ele conseguiu uma audiência imediata com o diretor-geral dos Correios. E tão logo John Douyin contou-lhe a sua história e mostrou as mentiras maliciosas a respeito de seu trabalho, publicadas no Journal Chicago. Tanto esse periódico, como o seu editor, foram denunciados pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, em 1896 este mesmo editor, que era um dos maiores perseguidores de Douyin, foi preso por causa de uma outra acusação, execrado publicamente e desmoralizado pelo resto da vida. Enquanto estava em Washington, Douyin conseguiu marcar um encontro com o presidente William McKinley e garantiu que sempre orava por ele. O presidente ficou profundamente agradecido por isso. Pouco antes de deixar a Casa Branca, Douyin comentou com o seu pessoal que temia pela vida de McKinley. Mais tarde ele pediu aos seus companheiros que orassem pela segurança do presidente, pois sentia que ele não estava suficientemente protegido. 14 Entretanto, apesar da advertência profética de Douyin, William McKinley foi baleado na cidade de Buffalo, Nova York, no dia 6 de setembro de 1901. Ele morreu 8 dias depois, sendo o terceiro presidente americano assassinado até então. Sião chegou. Quando chegou o fim do ano de 1896, Douyin já havia se tornado uma pessoa de grande influência na cidade de Chicago. Seus inimigos estavam ou mortos, ou presos ou calados. Os policiais locais, que já o haviam prendido 100 vezes, agora eram seus amigos e estavam prontos a protegê-lo. A qualquer momento, os políticos da cidade, inclusive o prefeito, haviam sido eleitos com a ajuda dos votos dos fiéis de Douyin. Cura divina era agora pregada em cada esquina. Ele dividiu a cidade em regiões e enviou equipes, chamadas de os 70, para proclamarem o evangelho em cada uma dessas áreas. Em pouco tempo, quase não havia mais ninguém naquela cidade que ainda não tivesse ouvido a mensagem do evangelho. Toda semana Douyin orava por milhares de pessoas, para que recebessem a cura divina. Sadie Code, sobrinha de Buffalo Bill Code, foi milagrosamente curada, depois que leu um exemplar de Leavisov Aling, Folhas de Cura. Entre as celebridades que foram curadas, estavam Amanda Hicks, prima de Abraham Lincoln, doutora Lillian Thomas, R.E.V., F. Graves, a esposa de John G. Lake, e a esposa de um membro do Congresso americano. Por intermédio de seu ministério apostólico, John Alexander Douyin conduziu a cidade de Chicago a Jesus. Ele alugou o maior auditório da cidade e transferiu o grande tabernáculo Sião para aquelas instalações. Ele permaneceu ali por 6 meses. Em todo aquele tempo ele ocupou os seus 6.000 lugares em cada culto que realizava.
Finalmente Dewey estava pronto para realizar o sonho que havia muito trazia em seu coração: organizar uma igreja fundada nos princípios apostólicos. Este foi o grande desejo de toda a sua vida: trazer de volta os ensinamentos e os fundamentos da igreja primitiva, registrados no livro de Atos. Assim, no mês de janeiro, realizou a primeira conferência e lançou as bases dessa obra, denominada de Ministério Católico Cristão. A palavra católico tinha o sentido de universal, e não tinha nada a ver com a Igreja Católica Romana. John Alexander Dowie jamais permitiria que sua igreja fosse conhecida como sendo alguma novidade. Ele havia como uma restauração dos princípios que o corpo de Cristo foi perdendo ao longo dos anos. Sua teologia era saudável porque ele estava sempre advertindo que se algo era novo, então isso era falso. Dentro de poucos anos, os membros da Igreja Cristã Católica já haviam se multiplicado em dezenas de milhares. Creio que, sem sombra de dúvida, todos os 5 ministérios listados em Efésios 4 estão presentes e atuantes na igreja de hoje. Veja versos de 11 a 13. O ofício do apostolado não foi encerrado quando os 12 discípulos morreram. Tampouco Deus permitiu que seus planos para a igreja terminassem com a morte dos apóstolos. Os princípios estabelecidos na nova aliança devem continuar até a volta de Jesus. Eles não estão limitados a ideias nem a teologias humanas, e nem às promessas do Senhor cessam quando duvidamos delas. Existem muitos outros que foram chamados, e não apenas os primeiros 12 apóstolos. Ainda hoje existem muitos chamados para esse ministério. Efésios 2:20 diz que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e que o próprio Jesus é a sua pedra angular. Existe grande autoridade no ministério de um apóstolo, e eu creio que Deus, de maneira soberana, escolhe e capacita quem Ele quer para esse serviço. Contudo, sempre houve uma falta de sabedoria a respeito da administração desse dom. Acredito firmemente que Dowie teve um chamado divino e foi equipado por Deus para ser apóstolo. Não creio que seu ministério tenha fracassado por ele ter aceito esse chamado. O que eu acredito é que, por causa de sua falta de sabedoria e compreensão da extensão do seu chamado, ele não entendeu as implicações espirituais do seu trabalho. A meu ver, foi essa falta de entendimento a grande deficiência espiritual que fez com que ele usasse sua autoridade de maneira errada. Durante o tempo em que a igreja de Dowie estava sendo estabelecida, ocorreram alguns acontecimentos interessantes. Esse tempo foi chamado de os Anos Dourados de Sião. 15 Os seguintes 3 anos foram tranquilos, prósperos e de grande influência, e foi nessa época que Dowie fez os seus planos secretos para a construção de sua cidade especial. Sabendo que tal empreendimento iria despertar curiosidade, Dowie planejou desviar a atenção das multidões decretando uma Guerra Santa, e anunciou a pregação de uma mensagem que se chamava Doutores, Drogas e Demônios. E como pregasse essa mensagem por semanas, o fato causou um certo tumulto entre as pessoas. Assim, enquanto seus inimigos estavam distraídos com tudo isso, ele secretamente contratou proprietários de terras para procurarem um terreno que ficasse a uma distância de aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Chicago, para que ele pudesse construir ali uma cidade. Depois que encontraram uma propriedade de aproximadamente 2.670 hectares no Lago Michigan, Dowie se disfarçou de mendigo para não ser reconhecido e, depois, fez uma excursão pela região. E antes mesmo que seus inimigos descobrissem o que estava acontecendo, ele comprou a terra e fez planos concretos para a construção da cidade de Sião, que seria erguida no estado de Illinois. Dowie só revelou os planos que havia arquitetado para a construção da cidade de Sião, no culto de passagem de ano, no dia 1º de janeiro de 1900. Suas habilidades para os negócios foram bastante elogiadas pelos seus seguidores e também pelo mundo secular, ao começar a associação de investimentos na terra de Sião. O terreno foi loteado e começaram a construção das casas. Os lotes não seriam vendidos, mas arrendados por um período de 1.100 anos. Os termos desse arrendamento proibiam veementemente a posse ou o consumo de cigarros, bebidas e carne de porco dentro dos limites da cidade. 16 Dentro de 2 anos as casas estavam construídas e a cidade já estava tomando forma. Complexo de Elias. Embora sua utopia moral fosse bastante exagerada,
Aqueles que estavam mais perto de Doi perceberam que alguma coisa estava mudando, os problemas estavam começando a se formar em Sião. Não havia mais tempo para as pregações a respeito de cura divina, pois todos os esforços de John Doi eram para administrar a cidade. Ele se considerava o supervisor geral de Sião. Queria que o controle total de toda a cidade estivesse apenas em suas mãos. Por isso, problemas e mais problemas apareciam de todos os lados para desviá-lo, de maneira muito engenhosa, do comando de seu ministério inicial. Foi nessa época que alguns pastores vieram a Doi, proclamando ser ele o profeta Elias, prenunciado na Bíblia. Inicialmente ele os repreendeu severamente. Entretanto, as palavras daqueles líderes permaneceram soando em seus ouvidos e, dentro de pouco tempo, o próprio Doi disse que uma voz parecia dizer: Elias precisa voltar, e quem, a não ser você, está fazendo o trabalho dele. 17. E, no final, John Alexander Dowie estava tão afastado dos planos de Deus para a sua vida que, infelizmente, aceitou a sugestão e a proclamou como sendo verdadeira. Ele realmente cria que era Elias. E esse grande apóstolo da cura foi mais além. Achava que estabelecendo outras cidades como Sião, nos arredores de cada grande cidade americana, poderia, finalmente, ter o dinheiro necessário para construir nos arredores de Jerusalém. Seu plano era comprar das mãos dos turcos, dos muçulmanos e dos judeus a cidade de Jerusalém para Jesus. Assim, o Senhor poderia estabelecer ali a sua cidade. Durante o período do milênio, Doi estava completamente enganado, e rapidamente seus ensinamentos se deterioraram ao ponto de se tornarem meras denúncias dos seus inimigos. Ele chegou até mesmo a fazer palestras sobre política, enquanto exortava seus ouvintes a investirem mais dinheiro na construção da cidade. 18 Ele nunca pedia conselhos às pessoas, exceto em assuntos sem importância, e afastava qualquer um que quisesse questioná-lo ou atrapalhar seus planos. Nocaute no Madison Square. O que antes era uma perseguição à palavra de Deus, havia se tornado uma guerra pessoal para manter o nível de influência do próprio Doi. Foi a perseguição religiosa que inflamou a chama do seu chamado apostólico, mas agora a sua luta era apenas para manter a sua influência pessoal e a sua fama, e isso acabou por destruí-lo. Um exemplo vivo e triste da vaidade de Doi nessa área aconteceu no episódio conhecido como a Provação de Nova York. O bispo da Igreja Metodista e o editor do jornal da denominação, o Dr. Buckley, solicitaram uma entrevista com Doi, e ele concordou em recebê-los. Depois desse encontro, Doi estava certo de haver convencido aqueles dois senhores a acreditarem em suas afirmações. Contudo, o que aconteceu depois provou que ele estava completamente enganado. Segundo Buckley escreveu em um artigo do seu jornal, Doi estava vivendo no limiar entre a loucura e a sanidade, onde em alguns casos grandes movimentos de curta duração se originaram, e completou: quer ele creia, quer não, ele nada mais é que um impostor. 19 Enraivecido, Doi pagou para usar a Praça Madison, mesmo estando passando por dificuldades financeiras. Providenciou 8 trens para levar milhares de seus seguidores até a cidade de Nova York. Uma vez ali, seu plano era promover um confronto público entre ele e aqueles dois homens, para mostrar na prática o poder que ainda tinha. O que antes havia sido inspirado pela direção divina, era agora reduzido a uma mera iniciativa humana. Doi estava agindo totalmente na carne. Sua reação foi a de uma pessoa machucada e emocionalmente ferida, determinada a dar vazão à sua vingança. Os planos de Doi falharam miseravelmente. Embora milhares estavam ali por causa de Doi, outros milhares tinham planos diferentes. Eles encheram a praça, mas tão logo Doi subiu na plataforma para falar, começaram a sair aos montes. A cena confundiu John Doi de tal maneira que ele não conseguiu falar absolutamente nada do que havia planejado. A cidade de Nova York, como um todo, nem tomou conhecimento de que alguma coisa havia acontecido nessa reunião. Era como se Deus houvesse silenciado os jornais e tivesse tido misericórdia do seu servo. Um final fatal. Nessas alturas dos acontecimentos, a cidade de Sião se encontrava quebrada financeiramente. Assim, Doi buscou uma escapatória fazendo uma dispendiosa viagem pelo mundo, na qual percebeu que não era bem-vindo em muitas das cidades visitadas.
Foi nessa viagem que ele parou na cidade de Pomona, Califórnia, a qual passava por uma severa seca que já durava 8 meses. Os repórteres do local desafiaram Dowie lembrando-lhe de que Elias, no tempo de uma grande seca em Israel, orou a Deus pedindo chuva, e o Senhor respondeu ao seu pedido. Portanto, se ele era de fato Elias, certamente faria o mesmo pela Califórnia. Por essa razão, no final do culto, Dowie orou pedindo chuva, e antes mesmo de as pessoas chegarem em casa, caiu uma chuva pesada. Ao deixar a Califórnia, Dowie planejava fazer uma viagem pelas terras do México, para estabelecer o que ela chamou de Plantação Sião. Ele esperava que esse novo empreendimento pudesse pagar os débitos de sua primeira Sião. Contudo, seus seguidores, que agora já estavam arruinados financeiramente e desiludidos, já não confiavam mais nele. Afinal, a única coisa que eles podiam ver era o quanto estavam pobres, enquanto Dowie vivia em opulência, promovendo festas suntuosas e viajando pelo mundo. Alguns dizem que Dowie construiu sua própria cidade porque estava cansado de ser perseguido. Em minha opinião, porém, não creio que isso seja verdade. Apesar de ter sido uma pessoa grandemente ungida e enviada por Deus, parece que ele tinha uma fraqueza pelo poder e pelo sucesso. Certa ocasião, ele disse o seguinte a respeito de si mesmo: tornar-se um apóstolo não é uma questão de alcançar o topo, mas de tornar-se suficientemente humilde. Não creio ter alcançado o nível mais profundo da verdadeira humildade, da verdadeira humilhação e autonegação, necessárias ao tão elevado ministério do apostolado. 20. Jesus nunca nos mandou construir comunidades. Sua ordem para nós foi de, e não, ajuntem-se. A vida em comum, descrita no livro de Atos, também não funcionou por muito tempo. At 2.44a, 5.1 a 10. O grupo logo começou a ser perseguido e os seguidores de Jesus foram espalhados para os cantos mais remotos da terra. At 8.1. Será porque, simples, para que a grande comissão, dada em Mateus 28.19, 20 pudesse ser cumprida, precisamos ser a luz no mundo e penetrar nas trevas de Satanás. Se optarmos pelo comodismo, essa grande obra não poderá ser realizada. A maior prova para um líder não está na área da perseguição, embora muitos falhem nisso. Creio que uma das maiores armadilhas são o poder e o sucesso. Nunca devemos achar que fomos nós que fizemos algo e sair por aí declarando o sucesso dado por Deus como sendo um resultado do nosso poder pessoal. O sucesso traz um grande número de novos caminhos e possibilidades. Se nos deixamos ocupar com essa enorme variedade de opções que resultam do sucesso, se deixamos de desenvolver nossa resistência espiritual ao encanto do sucesso, podemos nos tornar mais uma vítima desse furacão de oportunidades. Não há como alcançar a paz com relação ao nosso passado fazendo uso do poder que temos hoje. A cada novo degrau precisamos trabalhar para fortalecer nossa resistência espiritual. E por essa razão que algumas igrejas crescem até certo ponto, e depois estacionam numa zona de conforto ou decaem. A liderança fica tão ocupada com os muitos caminhos, e assim, acaba perdendo tempo e energia que deveriam ser gastos no desenvolvimento deles quanto dos seus membros, para alcançarem uma posição mais elevada em Cristo. Sempre que obedecemos a Deus, o sucesso vem. Por isso, não tenha medo. Entretanto, para podermos lidar de maneira apropriada com ele, precisamos permanecer na força do Espírito, escutando atentamente para seguir a sua direção, e não a nossa. Somente por meio da força do Espírito e de nosso anseio por Deus seremos capazes de perseverar no que Deus nos falou, aguardando para dar o próximo passo. Não demorou muito, e Dowie se proclamou o primeiro apóstolo de uma renovada igreja dos últimos tempos. Ele também renunciou ao seu sobrenome e passou a assinar seus documentos como John Alexander, primeiro apóstolo. 21. Contudo, não muito depois dessa sua autonomeação, sofreu um derrame cerebral quando estava no púlpito, ministrando seu último sermão. Então, enquanto ele estava fazendo tratamento fora do país, os moradores da cidade de Sião convocaram uma reunião para decidirem sobre o seu afastamento da direção. Dowie lutou contra essa decisão até a última gota de energia que lhe restava, mas nunca conseguiu reaver a sua posição de liderança. Entretanto, deram a ele a permissão de passar os seus últimos dias na casa Silo.
que havia sido seu lar por muitos anos, e onde veio a falecer no dia 9 de março de 1907. Sua morte foi registrada pelo juiz V.V. Barnes, com as seguintes palavras: na última noite de John Alexander na Terra, ele via-se novamente, em espírito, em um palanque, falando a uma grande multidão. Ele sentia-se pregando durante aquela noite, ensinando os princípios do Evangelho para os milhares reunidos ali. Enquanto ensinava as mesmas antigas verdades, ele caiu no sono novamente, acordando de vez em quando e continuando a ministração da antiga mensagem do Evangelho. O último hino que ele cantou, quando as primeiras luzes da manhã surgiam, foi Sou um soldado da cruz. Logo depois ele disse a sua última frase: o milênio chegou, eu voltarei para reinar por mais 1000 anos. Essas foram as últimas palavras que ele disse, a última frase que pronunciou. 22. Como uma vida tão grandiosa pôde terminar de forma tão triste? Será que existe alguma resposta? Acredito que a resposta está na falta de entendimento dos princípios espirituais. Dewey foi espiritualmente separado por Deus para ministrar a cidade de Chicago, e ele fez isso, durante o tempo em que viveu ali, executando os compromissos dados por Deus. Nem principados e nem potestades puderam atingi-lo. Entretanto, parece que ele se mudou de Chicago pelo seu próprio desejo de poder e, assim, deu liberdade ao diabo para destruir a sua vida. Quando ele deixou a cidade do seu chamado, o inimigo destruiu a sua influência mundial por meio de decepções, matou um membro de sua família, acabou com o seu casamento e destruiu o próprio Dewey, com todo tipo de enfermidade se alimentando de seu corpo. 23. Precisamos permanecer no plano original e santo de Deus para a nossa vida, e permitir que Ele abra os caminhos para que possamos executá-lo. Talvez Dewey devesse ter aberto igrejas e escolas bíblicas, em vez de construir uma cidade. Esse caminho teria trazido milhares para o ministério, por intermédio de sua santa influência. Dewey partiu em paz para estar com o Senhor. Aqueles que estiveram ao seu lado nos seus momentos finais, disseram que ele havia voltado à fé que professava nos primeiros anos. Muitos chegaram mesmo a dizer que ele se tornara um homem gentil e amoroso, que agia como se tivesse sido liberto de um grande fardo. A cidade de Sião, no estado de Illinois, permanece até os dias de hoje, sendo administrada por muitos irmãos, já que ninguém é capaz de, sozinho, realizar completamente o trabalho de John Dewey. 24. Uma grande lição objetiva. Gordon Lindsay, o biógrafo oficial de John Alexander Dewey e fundador do Ministério Cristo para as Nações, em Dallas, Texas, descreveu o ministério de Dewey como sendo a maior lição objetiva na história da Igreja. 25. Com relação ao seu trabalho, sua vida foi cheia de detalhes vívidos e instrutivos. As lições que tiramos de sua trajetória jamais terão a pretensão de denegrir ou criticar esse grande homem de Deus. Seus problemas pessoais devem ser mantidos separados do chamado de Deus para a sua vida. John Alexander Dewey entrou na história como um impostor. No entanto, foi um gênio chamado por Deus, e mesmo em meio aos seus erros, profetizou a invenção do rádio e da televisão na nossa geração. Ele teve as suas falhas, mas a sua vida desencadeou o aparecimento de grandes homens de Deus. Seu ministério inspirou John G. Lake, o grande apóstolo para o sul da África, F. F. Bosworth e seu irmão, B. B. Bosworth, cujas campanhas de cura alcançaram incontáveis milhões, Gordon Lindsay, cuja vida e ministério deram início à fundação da grande faculdade interdenominacional Cristo para as Nações, na cidade de Dallas, Texas, Raymond T. Rich, pregador de cruzadas de cura divina, e Charles Parham, o pai do Pentecoste, cuja escola bíblica em Topeka, Kansas, introduziu um novo mover do Espírito Santo. Muitos outros que vieram a Cristo por sua influência tiveram um grande ministério radiofônico e realizaram poderosos trabalhos missionários. Sem sombra de dúvida, John Alexander Dewey foi muito bem sucedido em tornar a Bíblia um livro vivo para milhões de pessoas. Ele foi um instrumento usado por Deus para restaurar as chaves da cura divina e a revelação de arrependimento para uma geração morna e apática. Se existe uma conclusão moral para a mensagem de fracasso em sua vida, esta mensagem é: nunca se afaste do que Deus mandou você fazer aqui neste mundo. Não importa a sua idade, sua geração não terá passado até que você deixe a terra e entre no céu.
Então, se Deus o chamou para cumprir uma missão, faça disso a prioridade de sua vida, enquanto você viver. Se você gostou, se inscreva no canal, e nos ajude com uma oferta voluntária. Link na descrição do vídeo. Obrigado.